A bênção João de Deus. Hoje, o vídeo, primeiro do ano, 1º de janeiro, é um vídeo muito especial. Porque hoje, o nosso grande craque, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Rivelino, ou Roberto Rivelino, está completando 75 anos de idade. Nascido em 1º de janeiro de 1946, Rivelino faz hoje 75 anos de idade. Quem diria, hein? Eu vi esse cacaço jogar no Maracanã quando ele tinha 10, 11 ou 12 anos de idade. Vi uma goleada que ele meteu no Vasco, que a máquina de 76 meteu no Vasco, vi goleadas sobre o Botafogo, vitórias sobre o Flamengo. Bom, enfim, é um dos maiores craques do futebol mundial, considerado pelo grande Maradona a sua referência máxima pela perna esquerda, né? Apesar do Rivelino não ter a perna cega, a perna direita cega, como o Maradona tinha. Tanto é que eu vou mostrar um gol aqui, né? Para quem diz que a perna direita do Rivelino era cega, eu vou mostrar um gol aqui contra o Botafogo. E o mais importante disso tudo é que neste vídeo, homenagem ao nosso grande Rivelino, e eu estou aqui usando uma camisa customizada naturalmente, né? Não sei se vai dar para ver aqui, o autógrafo dele não está muito claro. Está muito claro, aqui está escrito Rivelino. Essa é uma camisa customizada, então na frente ela tem a assinatura do Rivelino. Tem a Rivelino escrito nas costas, em grená, em cima do 10, em grená. Rivelino com 2 L's, e na época Rivelino era escrito com um L só, e nessa época não se colocava o nome dos jogadores nas costas, tá? E eu também, obviamente, fico nervoso ao falar do Rivelino. Eu vou falar a minha experiência, né? Como o Rivelino, o que ele representou para mim. Eu me lembro que quando eu tive a notícia, né, um primo meu e o meu avô me disseram que o Rivelino estava vindo para o Fluminense, não é? Então eu fiquei assim fascinado com aquilo, né? Fascinado porque era o maior jogador do Brasil e do mundo na época, não é? Junto, acho que talvez com Johan Cruyff, Beckenbauer, apesar do Beckenbauer ser um jogador, ser o líbero da seleção da Alemanha. Então eu sei que foi uma coisa assim fascinante para uma criança de 10 anos de idade saber que o Rivelino vinha ainda, né, em plena forma física para o Fluminense. O Fluminense estava tirando ele numa transação que nós nunca mais vamos ver na história do futebol brasileiro. O Fluminense tirou ele do Corinthians porque o Corinthians estava 23 anos sem ser campeão. Em 1974, o Rivelino foi tido como o maior culpado pela derrota para o Palmeiras na decisão do Paulistão, do Campeonato Paulista de 74, e ele ficou incompatibilizado com a torcida do Corinthians e um tanto quanto incompatibilizado com o presidente Vicente Mateus do Corinthians. Então Francisco Horta, esperto, foi lá, passou um papo no Rivelino e na esposa do Rivelino e conseguiu trazer o Rivelino para o Rio de Janeiro. Veja bem, o Rivelino deve ter pensado, bom, Félix está lá, né? Foi campeão comigo em 70. Marco Antônio está lá, foi campeão comigo em 70. Paulo César Cajura, promessa de chegar também. Certamente o Horta mandou essa para cima do Rivelino para seduzi-lo, não é? E
Não, a gente não sabe se o Horta usou o pretexto do Gerson Canhotinha de Ouro, que, como diz o Gerson, não é? Ele resolveu abandonar o futebol justamente neste ano porque o Horta o chamou para ficar no time, mas ele falou, você já tem Pintinho e Kleber aí, para que eu vou ficar fazendo aí? A gente não sabe realmente se o Rivelino, se o Gerson sabia que o Rivelino viria, mas e talvez se soubesse não parasse de jogar, não sei. Agora, que o Horta, malandro, usou o contrário, certamente ele usou, né? Deve ter dito, olha, tem o Félix, tem o Paulo César Caju que está vindo, tem o Marco Antônio que já está lá, tem o Gerson que está lá, e aí tem o Carlos Alberto Torres que virá talvez ano que vem, porque 75 ainda não, né? O Torres só vem em 76. Mas de qualquer forma, só esse já forma assim não digo uma base, mas vários jogadores tricampeões na Copa de 70. E assim, eu que vi a derrota do Fluminense, né? Despencamos eu e meu pai me levando, né? De Caraí, Niterói, para o Maracanã, para vermos assim um América com um timaço derrotar o Fluminense na decisão da Taça Guanabara de 74, e a gente sair muito frustrado e eu chorando, com 9 anos de idade. No ano de 75 houve a revanche, né? O Fluminense venceu o mesmo América, na mesma Taça Guanabara, com um gol de falta no último minuto da prorrogação. E Rivelino, aos 29 anos, saiu chorando e gritando, porque era o seu primeiro título brasileiro, porque a Taça Guanabara era muito valorizada, era o primeiro turno do campeonato estadual. O campeonato mais valorizado do mundo era o campeonato carioca, porque os jogos eram no Maracanã, sendo que existia o famosíssimo clássico Fla-Flu, jogado no Maracanã, que a gringalhada, os turistas do mundo inteiro tinham como um de seus passeios turísticos, além do Pão de Açúcar e o Corcovado, não é? Ter a sorte de ir ao Maracanã para ver um Fla-Flu. Então, o que hoje se procura ver aí, Messi, Cristiano Ronaldo, né? essa UEFA Champions League, antigamente, nos anos 70, era o Fla-Flu, principalmente por causa da máquina do Dr. Francisco Horta e principalmente do maior jogador do mundo, Rivelino, que hoje faz 75 anos, jogando pelo nosso Flusão. Então, no Brasil, o Rivelino não ganhou título nenhum. Ele só ganhou pelo Fluminense, porque ele passou 10 anos no Corinthians e não ganhou nada. E o Corinthians estava já há 23 anos sem ser campeão. E ele foi campeão da Taça Guanabara de 75, com o gol dele, depois foi campeão carioca de 75, não é? Aí coroou de vez, né? Porque não era só uma taça, não era o equivalente a um turno, mas era um campeonato, como foi bicampeão carioca em 1976. Então, o Rivelino conquistou as suas glórias aqui no Brasil, no Fluminense, porque no Corinthians ele não conseguiu nada. Eu me lembro que foi uma grande satisfação essa vinda do Rivelino, um motivo de grande alegria para uma criança de 10 anos de idade. E ainda no ano de 1975 houve o famoso tira-teima, foi um tira-teima entre os dois clubes, para que eles mesmos soubessem qual era o maior time do mundo, Fluminense ou Bayern de Munique. E o Fluminense vence de 1-0, isso já está explicado detalhadamente nesse vídeo, após o Rivelino dar um elástico no Beckenbauer e rolar a bola para o Kleber, chutar para fora e vir o Gerd Müller e fazer um gol. Então isso foi outra glória que o Rivelino teve no Fluminense, num tira-tema pessoal de qual seria o maior time do mundo. Bayern de Munique, base da seleção campeã, derrotando o Carrossel holandês em 74, né? Seleção alemã, com Sepp Maier, Beckenbauer, Gerd Müller, maior artilheiro de todas as Copas até 2002, ou o Fluminense de Rivelino, Paulo César e companhia. Com o Marco Antônio, Rivelino vai agora, faz o elástico,
passa no meio de dois zagueiros para o Kleber, ajeita com a direita, chuta com a esquerda para fora, e o Gerd Müller, o maior artilheiro de todas as Copas, até o ano de 2002, faz o gol para o Fluminense, dando aí o título não oficial de campeão mundial interclubes para o Fluminense em 1975, já que o Bayern tinha que enfrentar um time, ele que era campeão europeu, da América do Sul, como mandavam as regras do torneio, não é? E o Bayern se recusou a jogar porque não via outro adversário que não o Fluminense. Não é um jogo oficial, vocês podem até reparar, ó, no uniforme dos jogadores do Bayern. Não sei o que aqui houve, provavelmente a FIFA se intrometeu e não deixou que o Bayern jogasse com a camisa oficial, tá? Mas no tira-teima, articulado principalmente entre Paulo César Caju e Beckenbauer, ficou então como não oficial entre os jogadores dos dois times, né, e que participaram da Copa de 74, o Fluminense aí como o maior time do mundo em 1975. Não é verdade? Então, eu gosto sempre de lembrar também que o Rivelino era um ídolo mundial e o mundo sabia o time do Rivelino. Então, por exemplo, o primeiro gol na Copa de 70 contra a Tchecoslováquia foi um gol do Rivelino. E em 74, contra a Alemanha Oriental, ele fez aquele gol monumental, onde ele combinou com o Jairzinho, que o Jairzinho ficaria no meio da barreira da Alemanha Oriental, e o Rivelino, o Jairzinho muito doido, né? Porque ele sabia porrada, patada atômica, né? Um dos apelidos do Rivelino, a patada atômica. Ele falou, vou dar a patada atômica na direção da tua cara, Jairzinho. Aí a bola vai passar, vai furar a barreira só não vai furar, talvez fure até a rede também. E dito e feito, assim, o Rivelino marcou o único gol naquela vitória na Copa de 74 de 1-0 sobre a Alemanha Oriental. E para completar, para coroar, realmente falta falar do gol, do famoso gol, o elástico de Rivelino em cima do meia Alcir, do Clube de Regatas Vasco da Gama, também conhecido como Bacalhau. Então, o que eu tenho a desejar ao Rivelino é que ele tenha um ano novo cheio de luz e paz e prosperidade, porque praticamente coincide, né, o ano novo com o aniversário dele, 1º de janeiro. Foi um jogador que me deu imensas alegrias e ainda disputou a Copa de 78, do meu modo de ver, pelo Fluminense, porque ele ainda estava de certa forma ligado ao Fluminense, e em 79 é que ele, até onde eu sei, peço que se vocês tiverem informações diferentes, deixem aqui nos comentários, em 79 é que ele estreia lá no clube da Arábia, clube onde ele foi obrigado, reza a lenda, a encerrar
a carreira oficialmente, porque depois que ele saiu da Arábia, porque dizem que os árabes seguram certos documentos do Rivellino até hoje lá, por conta de o Rivellino achar que o príncipe árabe, né, dono do time, estava dando em cima da mulher do Rivellino. O Rivellino, com aquele seu temperamento típico de capricorniano, não perdeu a chance quando ele estava num treino e viu o príncipe passando atrás do gol, soltou-lhe uma bomba com a bola que pegou no príncipe, e aí o negócio não ficou nada bom para ele, não é? Então ele veio embora da Arábia, mas parece que ficaram faltando documentações para ele jogar em algum clube aqui no Brasil. Parece que ele queria jogar no São Paulo, e a FIFA e a CBF pediam alguma documentação, e o clube árabe também não teve nenhuma sanção, mas reza a lenda que também não liberou o tipo de documentação necessária para o Rivellino continuar jogando futebol aqui no Brasil. Bom, de qualquer jeito, isso não interessa. O fato é que Rivellino jogou 75, 76, 77 e 78 pelo Fluminense. Eu tenho um vídeo aqui também, as máquinas de 75, 76 e 77, porque 77 o Fluminense tinha uma verdadeira máquina também. 78 já não digo, mas 77 tinha e não conseguiu ganhar nada. Já talvez aí por certa marcação em cima do nosso tricolor. Reza a lenda que numa decisão de turno o próprio Rivellino fez um gol de falta que nos classificaria para a final como campeões daquele turno, e o gol foi anulado. Então, um dos maiores ídolos, tem gente que diz que o Rivellino é o maior ídolo do Fluminense. Numa votação, há cerca de 5 anos, ou 10, se eu não me engano, o Rivellino foi considerado o maior ídolo do Fluminense.